O seu nome completo, por favor? Paulo Celso Fonseca Marinho. Brasileiro, seu estado civil? Brasileiro, casado, advogado. O seu endereço completo atual, por gentileza? Rua Teófilo Dias, 1209, Caxias, Maranhão. 1207, desculpe. Caxias, Maranhão. Porque 1209 é Senhor meu Paulo, avô. o senhor poderia, de forma resumida, noticiar as razões pelas quais o senhor ingressou em juízo com essa ação? Muito bem. Há muitos anos atrás, um certo dia eu era deputado federal. Antes de ser prefeito de Caxias ou depois? Antes de ser prefeito. Antes de ser prefeito. Não. Depois de ser prefeito, já no meu segundo mandato. Depois de prefeito. Eu estava no Congresso, quando fui surpreendido, fui chamado na presidência da Câmara. Quando cheguei na presidência da Câmara, tinha uma ordem judicial dando conta de uma decisão de um juiz de Caxias. À época, o juiz era Milton Bandeira. E essa decisão dizia que eu havia sido cassado por uma ação de improbidade proposta no município de Caxias, da qual eu tinha sido condenado à minha revelia. Eu tomei um susto, né? Peguei a ação, olhei, eu tive duas reações, né? A primeira de incredulidade, porque é uma coisa inusitada, que você não espera, que você não conhece, não é? Depois eu tive que ler, quando eu li a inicial e li a decisão, eu disse, isso é um absurdo. Uma decisão à revelia, que eu não conhecia, eu não fui citado. Qual era o conteúdo da inicial do pedido? Eu vou chegar aí. E aí fui ver do que se tratava, né? Peguei um avião, vim para Caxias, cheguei em Caxias, havia uma ação proposta pelo município, o então prefeito, inclusive que havia sido eleito por mim, se tornara meu adversário político, tinha se aliado, à época, ao ministro Edson Vidigal, que era político na cidade, e já era do STJ, e foi montada uma ação de improbidade, com certidões falsas, todas eram falsas, e o escopo da ação era baseada numa suposta transferência de ações que, segundo eles diziam, eu havia feito, quando prefeito, da prefeitura para uma empresa que eu nunca tinha ouvido falar, chamada Supra. Como se eu tivesse vendido as ações da prefeitura. Só um detalhe, a prefeitura tinha ações da SEMAR? Todas as prefeituras do Maranhão tinham. Todas. As prefeituras maranhenses, todas eram acionistas da SEMAR. Uhum. Quando a SEMAR foi constituída, ela foi constituída parte com capital do Estado, do governo do Estado, e parte com capital dos municípios. Uhum. Então, à época, todos os municípios foram obrigados a adquirir ações da SEMAR. E eu lhe confesso que eu não sabia. Uhum. Eu não sabia que a prefeitura tinha ações da SEMAR. Porque isso era uma coisa que eu acho que prefeito nenhum sabia, para falar a verdade. Eu não sabia. Quando eu olhei, tomei um susto, porque eu olhei e disse, mas que absurdo. E aí eu fui atrás de saber a razão daquilo, e fui procurando, vim aqui na SEMAR várias vezes. A SEMAR disse, olha, a SEMAR está sendo privatizada e esse assunto está afeto a uma comissão de privatização criada aqui na SEMAR. Eu fui na comissão, disse, cá, como é que vocês fizeram uma transferência de ações do município sem autorização da Câmara e estão me culpando disso? Ah, não, está aqui, ó, tem uma procuração pública assinada por você, autorizando a empresa Supra a transferir as ações. Assinada por mim? Sim, senhor. Aí eu fui atrás da procuração. A procuração lavrada no cartório Celso Coutinho. Aí fui lá no cartório, pegamos o livro, olhamos. Quando eu vi a assinatura, eu vi que era falsa. A gente é acostumado a assinar. Quando eu li a assinatura não é minha, isso aqui é falsa. Aí voltei na SEMAR. Dizem que vocês transferiram ações da prefeitura com a procuração dessa, que a assinatura é falsa. Aí eles disseram, mas quem é que dizia aqui que a procuração era falsa? Eu estou perdendo meu mandato de deputado federal por conta disso aqui que vocês estão fazendo, que vocês fizeram. Então agora você tem que ir na Comissão de Valores Mobiliários. Lá é que se faz esse tipo de transação. E aí foi quando nós começamos a tomar todas as providências jurídicas que o caso podia requerer, né? Entramos com as ações, entramos com a ação lá em Caxias, que até hoje está guardada lá com o juiz. Quantos anos faz aquela ação?
quase 20 anos, não consigo que o juiz despache, já fizemos reclamação por CNJ, e depois tivemos a feliz surpresa de ver esse processo andando também. Por conta disso, na realidade, sim, ainda tem um detalhe. Aí eu era deputado federal, fui à Polícia Federal, relatei o fato e pedi que a Polícia Federal fizesse uma perícia na minha assinatura. A Polícia Federal fez a perícia, requisitaram todas as assinaturas, os cartões de autógrafo, o meu cartão de autógrafo do cartório, eu fui lá também, fiz as coletas de assinatura, e a Polícia Federal, então, fez um laudo concluindo que era realmente falsa a assinatura que tinha sido colocada na petição. E aí, depois, eu não me recordo, parece-me que uma vez eu me deparei com esse cara da Supra, e perguntei, você me conhece? Ele disse, não. Como é que você... De quem lhe entregou essa procuração? Não sei, não me lembro quem entregou essa procuração. Como é que o senhor obteve essa procuração? E eu descobri, então, depois, aí já foi por conta da minha própria busca, eu descobri que eles tinham, à época, no cartório Celso Coutinho, havia uma indústria desse tipo de procedimento, e eles tinham falsificado minha procuração no cartório e tinham feito a transferência das ações. E, por conta disso, eu perdi meu mandato de deputado federal. Deixa o senhor fazer um... Basicamente é essa história. Basicamente o resumo da história. O resumo da história. A Supra, ela foi procurada por alguém para receber essa procuração. Essa procuração chegou nas mãos da Supra como? Ou ela que tomou a iniciativa? Eu não sei. Não sabe dizer. Não sei lhe dizer, porque eu só tomei conhecimento dos fatos já com a procuração existente. Quem é esse José Jeová Souto Mota? Que ele acabou sendo excluído da lide. lide. É o dono da Supra. Não é? Quem é esse Jeová? Não é o cara que era o dono da Supra? Bem, eu acho que esse José Jeová Souto Mota era um dos... Porque o que aconteceu na época? Sim. Com a notícia da privatização da Semar, não é, apareciam N pessoas interessadas, saíam aí pelas cidades, eu acho, que isso que aconteceu, depois foi o que eu soube, que eles saíam atrás de quem tinha ações da Semar. Né? E eu acho que esse sujeito aí era um desses caras. A Semar, o senhor comunicou o fato diretamente à Semar, formalmente, e a Semar... A Semar não tomou nenhuma providência. Pelo contrário, a Semar até hoje utilizou-se das ações que ela sabe serem fruto de uma transação falsa, com o uso de um documento falso, e essas ações estão incorporadas no capital da Semar, o que, aliás, é um absurdo. Né? Hoje a Semar tem essas ações dentro do capital dela, e não podia. Inclusive agora... Porque... Então, na verdade, essas ações ainda pertencem ao município de Caxias. Sim, porque se ela é fruto de uma transação feita com documento falso, é óbvio que essa transação é nula. Mas, durante esses anos todos, como a prefeitura foi ocupada por pessoas que eram adversárias políticas minhas, eles não tiveram interesse nenhum em recuperar as ações para a prefeitura, porque quanto mais tempo isso se estendesse e ficasse essa situação como está, mais eu era incriminado. Agora é que a prefeitura está tomando as providências de entrar com ação competente para buscar reaver as ações. Que, aliás, a Semar, no meu entender, quando tomou conhecimento de que havia uma transação feita com um documento falso, uma procuração falsa, o papel da Semar, se empresa séria fosse, era imediatamente instaurar um procedimento interno e procurar averiguar a veracidade do instrumento que foi usado para fazer a transação, e, se fosse o caso, constatado que o instrumento era falso, devia a Semar devolver as ações à prefeitura. Quem comprou essas ações? Elas foram incorporadas pela própria Semar? O fato é o seguinte, quando aconteceu a transação, eu era prefeito e eu estava viajando para os Estados Unidos. Eu estava numa reunião da Unicef em Salt Lake City. Eu fui convidado à época pela Unicef e fui para os Estados Unidos. Foi nesse período que eu estava nos Estados Unidos que assumiu o meu vice, que eu estava para o exterior, no meu lugar, que foi feita a transação. Foi no mês de julho, eu estava no exterior. Depois, pelas datas, a gente foi constatando e vendo quando foi feita a transação. Então, a transação foi feita num período que eu nem no Brasil estava, quando fizeram essa falsificação dos documentos. E eu só tomei conhecimento com a decisão. E essas ações que eram da prefeitura, elas passaram para as mãos de quem? Passaram para as mãos da Semar. A própria Semar? Não, passou primeiro para as mãos de uma corretora, que é a Supra, sim, que é quem comprava. Na verdade, a Supra... A Supra é uma corretora. Na verdade, isso aqui
é uma ilação minha. É uma ilação minha. Eu não tenho nenhuma prova do que eu vou dizer. Mas o que eu imagino? As pessoas interessadas em adquirir a Semar, né, contrataram corretoras, e a Supra, eu acho que era uma delas, que saía mundo afora atrás de quem tinha ações da Semar para comprar. É o que faz hoje esses caras aí do que comparam a Ambev. Saíram comprando. Então, descobriram que os municípios tinham ações. E foram em vários municípios, não foi só Caxias, mas outros municípios também. Caxias, eles encontraram alguém, com certeza, né, a gente imagina, e foram no cartório, falsificaram a procuração e fizeram essa transação. Quer dizer, eles... Não teve... A lei municipal não foi aprovada na Câmara Municipal? Nenhuma lei, nada. E paciência, né? Eu como advogado e como prefeito, até porque nós fizemos uma venda à época, nós tínhamos ações da Petrobras, a prefeitura na época vendeu as ações da Petrobras que tinha e foram vendidas como? A prefeitura pediu autorização à Câmara Municipal e mandou para a Bolsa, foi vendida em bolsa, na Bolsa de Valores, à época, com autorização legislativa. Então, por que a prefeitura ia vender da Semar se não fosse por esse procedimento? Entre aspas, a Supra comprou as ações. A Supra usou, a Supra nem comprou, a Supra usou uma procuração da prefeitura como se ela tivesse comprado da prefeitura as ações. Sim. E passou para o nome dela. Sim. E transferiu as ações para a Semar. Entendi. Doutor Glauco, mais alguma coisa que o senhor queria esclarecer? Eu estou à disposição para qualquer que seja pergunta. Aí. Doutor, o senhor quer os autos? Por gentileza. Queria que o senhor falasse no microfone, tá, doutor? Bom dia. Eu gostaria de saber do depoente se ele sabe informar se, à época dos fatos, houve algum impedimento para que o município de Caxias ajuizasse essa ação, requerendo justamente a nulidade do contrato, né, de transferência e a restituição das ações para o município. Houve algum impedimento do município para ajuizar essa ação? Olha, eu não posso responder pelo município, né? Eu não represento o município. À época? Não, à época eu não representava o município, porque eu só tomei conhecimento do fato quando eu era deputado federal, muitos anos depois. Eu não tomei conhecimento do fato, à época do fato, porque se eu tivesse tomado conhecimento... O senhor foi prefeito, qual foi o período? A 93 a 96. Quando eu fui tomar conhecimento dessa transação, eu já não era prefeito há muito tempo, o prefeito já era um adversário político meu, porque se a minha época, eu prefeito, tivesse tomado conhecimento disso, com certeza eu teria ingressado na justiça, anulado a transação e trazia de volta para o município então, o senhor não as sabe ações. Informar se houve algum impedimento do município em ajuizar essa ação? Não sei. Não, eu posso responder pelo período que eu respondia pelo município. Não, perfeito. Só para saber se o senhor sabe se o município teve algum impedimento. Não, né? Perfeito. Sabe informar se o atual gestor tomou alguma providência em relação a essas transferências de ações? O atual gestor já está tomando as providências. Isso eu sei informar. Não sei. Posso responder. Eu não sou servidor público e nem respondo pelo município. Como é que o senhor sabe que ele está tomando providência? Porque eu próprio, como cidadão e como lesado, já procurei o município, já que durante esses 12 anos o município foi ocupado por adversários políticos nossos, e reportei ao prefeito que haviam essas ações que são da prefeitura, que estavam em mãos da Semar de forma errada, e que eu entendia que a prefeitura devia buscar reaver as ações. Quem é o prefeito atual? O Fábio Gentil. O senhor relatou no seu depoimento que foi apresentado para a Semar uma procuração pública, né, no cartório Celso Coutinho. O senhor possui firma reconhecida nesse cartório? Cartório Celso Coutinho? Eu possuo ficha de firma reconhecida no Celso Coutinho há mais de... Aliás, eu possuo em todos os cartórios de São Luís, não apenas Celso Coutinho, em todos, há muitos anos. Possui. Perfeito. Só para finalizar, o senhor sabe informar se o fato originou alguma ação penal para apurar as responsabilidades? Sim.
Sabe qual foi o resultado? Igual deve estar parada, deve ter ficado parada por conta do envolvimento da SEMAR e de outras pessoas que fizeram a fraude e tinham proteção política à época. E com certeza. Qual é o processo lá em Caxias, o senhor sabe dizer? A vara da Fazenda Pública. Doutor Siddhartha. Não, estou falando da Caxias. Não, doutor Siddhartha. Sem mais perguntas. O senhor pode passar o microfone para o seu colega? O senhor consegue chegar até aí o microfone? Não, tá bom. Se o senhor pudesse falar no microfone, por favor. Bom dia. Bom dia. As perguntas, Excelência, serão breves, talvez, à medida que as respostas forem dadas, a gente vá alongar. Gostaria de saber do depoente se ele confirma, primeiramente, se ele conhece Carlos Henrique Santos Salles. Conheço. Confirma que ele trabalhou na sua gestão na prefeitura? Sim, trabalhou na Qual a minha gestão. função exercida por ele, por favor? Carlos Henrique Salles, ele era assessor do município, da prefeitura. Assessor, que cargo é esse? Desculpa. Assessor é assessor, meu amigo. Assessor do prefeito, assessor da prefeitura? Assessor do município. Do município. Do município. Ele se retratava a quem diretamente? Ao prefeito, ao vice-prefeito, à estrutura da prefeitura. Né? Perfeito. O senhor confirma, o seu irmão Nilson Fonseca trabalhou na prefeitura enquanto sua gestão como prefeito? Nunca. Nunca. E atualmente ele trabalha? Nilson faleceu. Quando? Faz quantos anos? 17 anos. Porque o cerne da questão... Aliás, nenhum irmão meu trabalhava... Nenhum o cerne da parente meu questão é trabalhava na porque o Nilson, foi com ele que foi tratada essa transação entre o Jeová, que era o corretor, e a Supra. Então, tem um elo nesse sentido. Por isso que eu fiz a pergunta. Sim, senhor. Certo? Pode prosseguir, doutor. Sim. Se o senhor sabe me dizer se existe condenação judicial contra a sua pessoa para o pagamento, para que repasse à prefeitura o valor que foi pago pela Supra? Não. Não em tem? que sentido o senhor está perguntando? Uma ação pedindo para que o senhor devolva aos cofres públicos o dinheiro. É a ação que foi proposta, a ação que eu me reportei. A ação que o senhor perdeu o mandato. A ação que eu perdi meu mandato. Então tem essa condenação para devolver o... Não, existe uma condenação em cima de um documento falso. Foi exatamente o que eu relatei aqui. Mas existe uma condenação. Não, existe uma condenação da qual existe uma ação depois, porque a condenação foi a revelia e foi anterior à descoberta do documento falso que a Supra usou para transferir as ações. Então, só foi possível tomar uma providência depois que a gente descobriu que havia sido feita a transação usando uma procuração falsa, e aí eu já estava condenado. A condenação que o senhor se reporta é uma condenação à minha revelia, com base num documento falso usado pela Supra, né, para fazer a transferência das ações junto à SEMAR. Nessa procuração que foi feita a perícia, o senhor sabe me informar se os carimbos da prefeitura que ali atestam a procuração, com seu nome, ficavam expostos para livre acesso de terceiros? Olha, eu não posso lhe... Primeiro, eu não tenho acesso à perícia. Quem faz a perícia é a Polícia Federal. A gente não tem. Eu não sei quais são os instrumentos que a Polícia Federal usou, nem coisa nenhuma, mas carimbos, o que se vê na perícia é que os carimbos usados foram todos falsificados, inclusive os carimbos da prefeitura. Os carimbos usados, todos eram falsos, todos falsos. Isso está divergente do que está na perícia. A perícia atesta que são os mesmos carimbos que ficavam na sua mesa que estão na procuração. Está na perícia. Está atestado pela perícia. Mas a perícia, essa questão de carimbo, eu queria que se o senhor puder repetir a pergunta. Carimbo de prefeitura, o que eu sei, a informação que eu tenho, primeiro que a transação foi feita quando eu não estava em Caxias, eu estava no exterior. Na verdade, se usou o carimbo da prefeitura... A questão do carimbo... Não, eu estou só questionando porque... Se alguém pegar meu carimbo ali... E foi no período que eu estava ausente da cidade. Vamos prosseguir. Quem estava na prefeitura era o vice-prefeito. Sim. O senhor fala que estava fora do Brasil durante que período do fato
do preenchimento da procuração, do repasse, qual período? Porque como é que eu posso responder se eu não sei quando foi? Se eu soubesse o dia que vocês estavam falsificando a procuração, eu iria no Excelência, cartório e ninguém abordaria falsificou isso. nada. Eu Não peço que tem seja como eu responder uma pergunta retirado dessa. isso, porque ninguém está sendo acusado de falsificação aqui. Está gravado, eu não tenho como retirar. Tudo bem. Mas Eu não fica tenho o como protesto. responder a pergunta, Excelência, porque é temporal, não sei quando fizeram a procuração. Sem mais.